Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da ATAC, o professor Mota Alves, um ilustre vilaverdense com provas dadas no setor agrícola no território do Cávado e de uma referência na luta pelo mundo rural e pela coesão territorial no nosso país. E quis o destino que no dia de aniversário da fundação do nosso Conselho Vila Verde estivéssemos na Casa da Democracia a defender o nosso território. É também uma boa forma de homenagear o nosso território e o nosso Conselho, que faz hoje 168 anos. Sr. Vereador Sérgio Mano, do município de Esposende, também ele um grande defensor do mundo rural. Embora seja vereador de uma Câmara do Litoral, tem também uma forte componente agrícola. Agradecer-vos, dar-vos os parabéns pela vossa disponibilidade e pela vossa determinação em lutar pelo nosso território e lutar contra as injustiças com que nos deparamos e que são entraves ao desenvolvimento e progresso da nossa terra. No que toca à agricultura, infelizmente temos assistido a muitas injustiças, a muitos erros, a falta de apoios e de políticas de incentivo. A lista de injustiças e erros é extensa, mas o estado em que está o setor agrícola em Portugal fala por si. Basta ver que só 4% dos agricultores têm menos de 40 anos. Isto diz muito dos problemas que temos neste setor e da forma como queremos, efetivamente, preparar o futuro. A falta de incentivos, de justiça equitativa no setor está a gerar discriminação negativa, que consideramos ser muito prejudicial para a competitividade do tecido empresarial português no setor agrícola, que está em desvantagem face a outros parceiros comunitários, nomeadamente à nossa vizinha Espanha, apesar de estarem na mesma política agrícola comum. Todos sabemos que o território português não é simétrico nem uniforme. Se pretendemos uma verdadeira coesão territorial, não podemos tratar o território de igual forma. Se tratarmos de igual o que é diferente, estaremos, obviamente, a agravar assimetrias e diferenças. Parece que em Portugal funciona um bocadinho tudo ao contrário, seja nos fundos para a agricultura, seja nos fundos até para outras atividades. A preocupação é gastar o dinheiro todo rapidamente e abandona-se a preocupação por concretizar uma verdadeira estratégia que beneficie a agricultura e o mundo rural, assegurando uma verdadeira reforma no setor agrícola. Antes de tudo, é fundamental estarmos a trabalhar em pressupostos corretos, equitativos do território. É o caso concreto do mapa rural que estamos aqui hoje a discutir. Ora, se o mapa que classifica o território está errado, ou pelo menos não está correto, se não classifica os territórios semelhantes da mesma forma, tudo que advém desse mapa rural errado não pode dar bom resultado. Não se compreende os motivos de tal proposta de decisão que deixa territórios semelhantes e vizinhos com classificações diferenciadas que ninguém consegue compreender nem aceitar. Até podíamos aceitar e acreditar que o mapa podia ter sido dimensionado com cálculos numa folha de Excel, em que os parâmetros estavam todos muito bem definidos e às vezes até por uma décima o resultado poderia ser diferente. Mas como aqui foi explicado, tenho a certeza que não haveria, se fosse o mapa em Excel, tenho a certeza que não haveria cidades classificadas como freguesias rurais, como é que é o caso de Vizela e Passos Ferreira, entre outras, e agora temos as freguesias urbanas, como aqui foi dito, da cidade da Guarda e da Trofa, que foram aprovadas na Estratégia de Desenvolvimento Local dos seus territórios. Ora, tudo isto não se compreende e, como aqui já foi dito, foi dada toda a informação ao Sr. Secretário de Estado, que se prontificou a verificar a situação. Só que o resultado foi negativo. Nenhuma freguesia identificada como mal classificada, como não rural, foi corrigida para rural. Aliada à informação prestada que na resposta que deu à ATACA, sem especificar verdadeiramente os critérios que estiveram por trás desta classificação, até para as entidades perceberem e conseguirem pronunciar-se, leva-nos a entender que ou existe um erro crasso ou estamos efetivamente perante alguma ilegalidade. É uma injustiça existir no mesmo território freguesias que são claramente rurais, mas são classificadas como não rurais, estando ainda ao lado de freguesias semelhantes que são classificadas como rurais. Isto acontece nos concelhos de Braga e Esposende, como aqui já foi dito. Desta aberração só se pode concluir que não foram tidos nem achados os argumentos apresentados pelos técnicos dos GAL, das autarquias, da CIM do Cávado. É inconcebível que se queira gerir um território sem ouvir os agentes locais, as instituições idóneas do território, que em parceria com a população conhecem perfeitamente a realidade local. Todos nós, e naturalmente eu em particular, podemos afirmar que quaisquer destes dois concelhos têm freguesias semelhantes a freguesias de Vila Verde, Barcelos, todos eles concelhos circunvizinhos no que à atividade agrícola, à área florestal, à densidade populacional, ao despovoamento e à inexistência de serviços de proximidade. Portanto, viver o setor agrícola já é muito difícil, para não dizer quase impossível, pelo menos no nosso território.
Isto agrava-se num território mal classificado, em que os agricultores ainda podem beneficiar de alguma majoração nos apoios, mas o vizinho do lado, que está num território não rural, neste caso no Concelho de Braga e Esposende, já não pode obter a mesma majoração. É caso para dizer, se isto estava mal, vai ficar pior. E, portanto, para concluir e perguntar ao Sr. Presidente da ATACA, perante tudo o que já explicou aqui, eu queria lhe perguntar o que estará na base destes sucessivos erros de classificação do território. O que justifica que estes erros não sejam corrigidos, mesmo depois denunciados por diferentes instituições, independentes até de cores partidárias, políticas e áreas de interesse. E se acha que o constante desmantelamento do Ministério da Agricultura e a eliminação das direções regionais de agricultura se tem prejudicado gravemente o setor agrícola em Portugal? E, por último, porque é que no PDR 2020 as verbas eram plurifundo, tínhamos as verbas do FEADER, do FEDER e do Fundo Social Europeu, e agora no Portugal 2030, onde está incluído o PEPAC, só estão disponíveis as verbas do FEADER. Muito obrigado.